Vamos falar agora da lei de Avogadro. A lei de Avogadro diz o seguinte: volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, o seguinte: se estivermos a trabalhar à temperatura de 273,15 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, e à pressão de uma atmosfera, esta temperatura e esta pressão têm a designação de condições PTN, portanto estaríamos a trabalhar nas condições PTN, pressão e temperatura normais. Portanto, se estivermos a trabalhar a esta temperatura e a esta pressão, e se eu tiver a quantidade química de 1,00 mol de moléculas de oxigênio, ou seja, 32,0 gramas de oxigênio, eu consigo introduzi-la num recipiente a esta temperatura e a esta pressão, se o recipiente tiver 22,4 centímetros cúbicos. Claro que eu tenho outra maneira de introduzir esta quantidade química noutro recipiente, mas se a temperatura e a pressão forem estas, então o volume necessário são 22,4 centímetros cúbicos. Se eu tentar introduzir uma mol de moléculas de oxigênio a esta temperatura e a esta pressão, num volume inferior a este, não vou conseguir. Claro que se eu forçar e aumentar a pressão, consigo. Agora, respeitando estes valores de temperatura e de pressão, ou seja, se eu tiver aqui um manómetro e um termómetro, vou introduzindo oxigênio. Se o termómetro estiver em 273,15 Kelvin, à medida que vou introduzindo oxigênio, a pressão vai aumentando. Vamos admitir que antes não estava cá nada. Vai aumentando, vai aumentando. A temperatura mantém-se nos 273,15 Kelvin. A pressão vai aumentando, vai aumentando. Quando a pressão chegar a uma atmosfera, aí eu tenho a garantia de que tenho lá dentro 1,00 mol de moléculas de oxigênio, ou seja, 32,0 gramas. A este volume, nós costumamos designá-lo por volume molar nas condições PTN. Portanto, 22,4 centímetros cúbicos. Suponhamos que temos outro recipiente e que tem este volume, 22,4 centímetros cúbicos. Vamos-lhe colocar aqui um termómetro e um barómetro. O ambiente está a 273,15 Kelvin. Portanto, o termómetro marca 273,15 Kelvin. Vamos começar a introduzir hélio. Vamos introduzir mais hélio. O que é que acontece à pressão? À medida que aumenta o número de partículas aqui dentro, o número de choques por unidade de tempo e por unidade de área com as paredes do balão aumenta. Quando eu começar a ver que a pressão é igual a uma atmosfera, então eu tenho garantido de que se a temperatura se manteve nos 273,15 Kelvin, então eu tenho cá dentro uma mol de hélio, ou seja, 4,0 gramas. E concluo que o volume molar do hélio, nas condições PTN, é 22,4 centímetros cúbicos. Posso fazer a experiência com outro gás, argon, por exemplo. Se o termómetro acusar 273,15 Kelvin, se o barómetro acusar uma atmosfera, então está garantido que se a quantidade química que lá estiver, que lá foi introduzida é uma mol, então o volume por ela ocupado é de 22,4 centímetros cúbicos. Se tiver metade da quantidade química, eu consigo introduzi-la em metade do volume a esta pressão e a esta temperatura. É o que aqui está, meia mol de flúor, ou seja, 19,0 gramas. Claro, cabe em metade do volume, porque a quantidade química é metade. E porque as condições de pressão e temperatura se mantiveram em relação aos exemplos dados anteriormente. Como já foi referido, nestas condições de pressão e temperatura, designadas por condições PTN,
O volume molar é 22,4 decímetros cúbicos. O que é que isto quer dizer? Que é o volume ocupado por uma mole de um gás qualquer. É uma constante para esta pressão e para esta temperatura. Vamos ver mais um caso diferente. Portanto, continua aqui a lei de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. É isso que vamos ver novamente. Vamos deixar de trabalhar agora nas condições PTN. Vamos trabalhar à temperatura de 293,15 Kelvin, ou seja, 20 graus Celsius, e à pressão de uma atmosfera. Portanto, nestas condições de pressão e temperatura, vamos ver se volumes iguais de gases diferentes também contêm o mesmo número de moléculas. Ora bom, se eu tentar introduzir uma mole de oxigênio à temperatura de 20 graus Celsius e à pressão de uma atmosfera no recipiente, para que respeite estes valores de pressão e de temperatura, eu, se quiser introduzir uma mole de moléculas de oxigênio, por exemplo, vou necessitar de um volume de 24,0 decímetros cúbicos. Lembra-se há pouco? O volume que era necessário era de 22,4 decímetros cúbicos. Porquê é que era menor? Era menor porque a pressão é a mesma, mas neste caso nós estamos a trabalhar a uma temperatura superior. Estamos a trabalhar a uma temperatura superior, a energia cinética média das partículas é mais elevada, ou seja, os choques com as paredes do recipiente, por unidade de tempo e por unidade de área, vão aumentar. E, portanto, se vão aumentar, o volume onde esta mesma quantidade química de gás, comparada com o exemplo anterior, caberá, terá que ser um volume maior. Para quê? Para que, se o volume é maior, então eu consigo que a pressão seja de uma atmosfera. Porquê? Porque aumentando a superfície onde as partículas chocam, eu consigo então que que por unidade de área, por unidade de tempo, o número de choques seja o mesmo que à temperatura de 0 graus Celsius e à pressão de uma atmosfera do exemplo anterior. Vamos ver com outro gás, portanto com hélio, uma mole, ou seja, 4,0 gramas, e a esta pressão e a esta temperatura ele caberá também num volume de 24,0 decímetros cúbicos. O mesmo para o argon e, claro, o mesmo para metade de flúor. Portanto, só que neste caso o volume será 12,0 decímetros cúbicos. Que nome dar a este volume? Volume molar. Volume molar. Mas volume molar dissemos há pouco. Não. Há pouco dissemos volume molar nas condições PTN, ou seja, à temperatura de 273,15 Kelvin e à pressão de uma atmosfera. Era o outro volume molar, 22,4 decímetros cúbicos por mole. Aqui, 24,0 decímetros cúbicos por mole. Mas continua a ser um volume molar? É um volume de uma mole. É o volume de uma mole. É o volume de uma mole. Então não é 22,4 decímetros cúbicos, nem podia ser, porque não estamos a trabalhar nas condições PTN, porque é que havia de ser 22,4? E pronto, basicamente é isto que diz a lei de Avogadro.